Aula 1. O que é design? O design é uma profissão desafiadora, complexa, deliciosa e maravilhosa. Diariamente, o designer é apresentado com problemas que ele precisa resolver visualmente. Ao contrário do que muitos pensam, design não é apenas criar logotipos, flyers ou arte. É muito mais que isto. Nesta primeira aula, vamos primeiro procurar entender um pouco o que é e o que não é design. Em seguida, vou te ensinar o que o designer realmente faz. O que é design? Se eu fosse apenas usar a definição mais simples que eu encontrar, seria a de Alexandre Vonner, um dos fundadores do design no Brasil. Design é projeto. Simples, mas vago, não? Então vamos tentar algo um pouco mais complexo, usando a definição do autor do livro Design, uma Introdução, Beat Schneider. Design é a visualização criativa e sistemática dos processos de interação e das mensagens de diferentes atores sociais. Agora ficou mais difícil de entender. Quando me pedem para definir o que é design, eu digo que é uma forma de comunicar uma ideia ou conceito usando processos, elementos e princípios do design. Mas perguntas surgem. Quais seriam os processos, elementos e princípios do design? Vamos com calma. No final desta aula eu vou voltar a essa pergunta que ficará mais fácil de responder. O que não é design? É engraçado como essa pergunta é mais fácil de responder. Muitas pessoas começam no design com alguns preconceitos do que o designer faz, e acabam se decepcionando quando notam quanta teoria existe. Então vamos separar o joio do trigo de início para não dar falsas esperanças a ninguém. Design não é saber utilizar o Photoshop, Illustrator, Blender, GIMP ou Paint do Windows. Para aprender design, não é necessário saber desenhar como Leonardo da Vinci, pintar como Rembrandt ou esculpir como Michelangelo. O designer não necessariamente fica horas na frente do computador, e, idealmente, ele só precisa utilizar o computador na etapa final do seu trabalho. Mesmo assim, existem designers que não utilizam o computador, exceto para escanear seu trabalho pronto para fazer cópias. Se você criar um logo para uma empresa sem pesquisar e projetar antes, significa que você não passou pelo processo de design. O design tem que ter significado e comunicar algo. Quem faz cake design e hair design não está fazendo design no significado correto da palavra, pois não está comunicando nada, não tem projeto, não tem motivo. Design precisa comunicar uma mensagem. Não comunica nada, então é arte. O que nos leva para a próxima pergunta. Design é arte? A resposta mais simples é não. Vou expandir. A arte é interpretativa, o design não. O que isso significa? Quando você vê uma pintura, ela invoca alguma emoção, um sentimento ou uma imagem. Uma pintura que me passa ansiedade pode te passar enjoo. Cada um interpreta a arte como melhor quiser, mas o design precisa ser interpretado da mesma maneira por todo mundo. Isso não quer dizer que o design não pode ser arte. Design pode ser sim arte. Basta ver os equipamentos projetados por Dieter Rams para Brown. São verdadeiras obras de arte, pois invocam alguns sentimentos específicos, mas acima de tudo, ele tem uma finalidade que é compreendida e não interpretada. Arte é beleza, design é estética, e mais pra frente vou explicar a diferença entre os dois. Qual a diferença entre design e designer? É triste quando o colega profissional lança seu portfólio e erra o nome da própria profissão. Toda a credibilidade vai por água abaixo, então aprenda de uma vez por todas. Design é o nome que se dá à profissão. Designer é o nome que se dá ao profissional. Do mesmo jeito que alguém não faz médico para se tornar medicina, ou é direito pois estudou advogado, você não pode ser design e você não aprendeu designer aqui na Criativosfera. Qual é a diferença entre design, design gráfico, design de produto e web design? O design é uma profissão bem abrangente e tem vários ramos. Entre os mais populares temos o design gráfico, design de produto e web design. Ainda existe também o design de moda, o design de interface, o design de experiência e muitos outros. Em termos simples, o designer gráfico vai criar elementos impressos, como logos, cartazes, folders, etc. O design de produto cria elementos físicos, como mesas, cadeiras, camas, eletrônicos, etc. E o web designer vai trabalhar com design digital online, desenvolvendo sites para a internet. Várias universidades que fornecem cursos de design em mais de uma de suas vertentes, gráfico e produto sendo mais comum, geralmente ensinam a mesma matéria para ambas as salas durante os primeiros semestres, pois o design teórico se aplica a todas as vertentes. O que muda é o que é produzido no final do processo. O design gráfico e o design de produto também possuem nomes diferenciados em algumas faculdades, programação visual e projeto de produto, respectivamente. É uma questão de grafia apenas, a profissão é a mesma. O que faz o designer? O designer vai pegar um problema e chegar em uma solução visual através do projeto. Um exemplo simples.
Uma empresa quer alterar a imagem que ela passa, que é atualmente focada no público mais adulto, de 30 anos ou mais, para um público mais adolescente de jovens adultos, de 16 a 29 anos. O designer vai ficar encarregado de alterar a forma como a empresa vai se comunicar com o seu público, atualizando a identidade visual para refletir essa nova posição. O designer vai idealizar, configurar, criar, fazer a concepção, desenvolver, fazer a elaboração e especificação da solução para o problema. Ele vai pegar o problema, pesquisar por que ele existe, estudar alternativas para resolver, criar protótipos, desenvolver essas ideias, testar com uma amostra do público-alvo, muitas vezes refazer e finalizar para a entrega. O designer precisa ter sede de conhecimento, saber estudar e correr atrás de informações. O design é uma profissão multidisciplinar, pois você não vai se limitar apenas a criar um logotipo, por exemplo. Muitas vezes você vai precisar se tornar seu cliente ou se tornar o público-alvo dele para poder visualizar o problema por outro ângulo. Além disso, se manter constantemente atualizado é de suma importância. Mesmo que o básico da profissão não mude, sempre existem novidades surgindo no mercado e você precisa ficar por dentro delas. Designer precisa saber desenhar? Como falei, não é necessário saber desenhar como Leonardo da Vinci dos tempos modernos, mas é necessário saber poder transmitir seu conceito usando apenas lápis e papel. Eu não consigo desenhar um corpo humano, mas consigo rascunhar ideias. Existem vários sites que ensinam o básico do desenho, então sugiro dar uma pesquisada. Outra maneira de se acostumar a rascunhar com confiança é fazer isso constantemente. Carregue sempre um caderno e um lápis consigo, e sempre que tiver um tempo desenhe. Desenhe qualquer coisa, itens da sua mesa, ideias, logos, vale tudo. Além disso, conseguir rascunhar ideias facilita muito na criação. É mais fácil desenhar alternativas de um logo no papel do que diretamente no computador, por exemplo. Então, o que é design? Com tudo que aprendemos aqui, ficou mais fácil entender o que é design. Design é comunicar uma mensagem usando formas, linhas, cores e texturas. Essa mensagem precisa resolver um problema, e para isso o designer precisa criar um projeto. O que é esse projeto? Eu vou explicar isso nas próximas aulas. Vamos a um exemplo prático do que faz o designer. Como o designer pode ajudar numa rede de restaurantes? Pode projetar um logo e identidade visual do restaurante, pode cuidar da comunicação visual dos cardápios, criando uma linguagem entendível ao público-alvo, pode tratar do design de interiores para que a experiência do usuário seja igual em todos os restaurantes da rede e assim por diante. Design é uma profissão complexa, mas não é muito difícil de entender. Até a próxima aula.